Atenção! Você está no Só Papos MMA. Neste canal você encontra os melhores papos sobre MMA, com treinadores, atletas novos e lendas do esporte. O link do vídeo completo está na descrição. Bom vídeo e inscreva-se no canal. E você tinha, até puxando pro lado do... Você chegou a comentar, puxando pro lado do jiu-jitsu, né? Você já tinha essa visão, que às vezes, até eu acho que na época é difícil, né, cara? A gente... o ambiente de luta era mais dividido, né? Então tinha a galera da luta livre, enfim, tinha a galera do karatê, o jiu-jitsu, era uma tribo mais... Era tudo uma tribo mais fechada, né? É muito. E você fazer esse intercâmbio e começar um outro negócio que talvez sofresse algum tipo de preconceito, falasse, porra, irmão, você é do judô, não é do jiu-jitsu, e vice-versa, né? Talvez até do outro lado do judô mais ainda, né? Porque eu acho que o jiu-jitsu, de certa forma, queria beber ali do judô, a gente tinha ali uma necessidade, até porque as competições começavam de pé, isso sempre foi um desespero para quem não sabia nada de judô, né? Porra, ficava tenso naquele primeiro momento da luta. Eu tive o privilégio de contexto, né? Porque eu cresci na época que todo mundo estava no Rio de Janeiro, praticamente. Não tinha jiu-jitsu nem em São Paulo. Todos os melhores estavam aqui. E eu comecei com um professor, com o Geraldo, que adorava chão. Ele gostava. Sempre gostou. O meu treino era completamente diferente de qualquer academia de judô do Brasil. Totalmente não convencional. Era segunda e quarta só chão, neuasa, terça e quinta em pé, tatiwasa, e sexta-feira sem kimono com taparia. Então, olha como é que foi a minha formação com 15, 14, 16, 17 anos. Eu brinco, o Geraldo, naquela época, a gente ia no final do ano fazer a prova final dos oficiais da ESP, da polícia, que era lutar com eles. Eu, com 16, 17 anos, estava indo lá, sair na mão com o pessoal. Sabe? Então, assim, o Geraldo não tinha como não ter espírito forte para ficar lá. E tinha uma seleção natural na cultura do Geraldo, dando treino. E por que você acha, por que o Geraldo tinha essa visão diferenciada? Por que você acha que ligou esse botão nele, de alguma forma? Eu acho que o Geraldo, ele era professor de defesa pessoal da polícia, né? Foi durante 40 anos. Então, acho que ele tinha esse entendimento. Ele foi para o Japão muito cedo, né? No começo de carreira dele, ficou alguns meses lá e entendeu que lá tinha um chão muito diferente do chão do judô daqui e trouxe essa cultura. Mas aí entra um personagem que para mim foi fundamental quando eu tinha 16 anos, que é o Paulo Caruso, né? Que amplia muito o potencial que eu já tinha, que eu acho que eu tinha um bom potencial. Eu tinha uma leitura, e acho que ainda tenho, assim, no chão muito diferente. Não sei te explicar, mas para mim é mais fácil, assim. Eu vejo uma posição com mais, sabe, é como se fosse natural, não sei, é diferente. Sim. E eu já era relativamente bom de chão com 16 anos, eu tinha 2 anos e meio de judô, sei lá, eu comecei com 14, 16 para 17, e fui fazer uma competição na Axe, que era onde tinha o clube que o Paulo Caruso dava aula. Sim. E o Paulo já era um cara super conhecido e respeitado, né? Era um adulto, faixa preta, casca grossa. E eu fui fazer a final com ele, a nossa equipe contra dele. E a luta minha com ele, eu acho que era que ia definir. Eu joguei o Paulo de pão logo no começo. O Paulo é faixa preta de judô também. Sim. Eu era faixa roxa de judô. E aí eu voltei, caraca, joguei o faixa preta, tal, pô, que maneiro, né, tal. E no dia seguinte, ele foi treinar na academia com o time dele lá, com a garotada dele. E eu pedi pra treinar com ele me chamou pra treinar, e ele me bateu a beça no chão, né. E eu fiquei maravilhado com aquilo, né, instigado. Caraca, porra. Eu batia bastante na garotada da minha idade no reação, batia no bom sentido, né, no treino. E eu falei, puta, eu nunca apanhei assim. Eu quero aprender com esse cara. Aí no dia seguinte eu fui treinar com o Paulo. E aí então meio que eu devolvi a gentileza, e ali a gente criou uma relação que foi para sempre, até hoje. Ele e o Geraldo são as pessoas mais importantes da minha vida. Apanhei de novo no dia seguinte para ele. E brinquei, eu preciso aprender contigo também e tal. E ele estava na época começando, ele era um pioneiro da preparação física. Sim. E eu fui o primeiro 01 dele para ser preparado por ele. Legal. Então, e o Paulo e o Geraldo eram dois doidos. Eu tinha até que tomar cuidado, porque o Geraldo tinha um pouco de ciúme do Paulo. O Paulo nunca teve. Que é natural, né? O Geraldo ele sempre foi mais ciumento. O Paulo zero. O Paulo é pureza total. Não que o Geraldo não seja, mas o Geraldo tinha. Então eu fui construindo essa relação com o Paulo e construindo uma relação do Paulo com o Geraldo. E como o Paulo é muito humildade pura, tranquilo, que funcionou muito bem. Então a gente criou um time muito forte.
E a cultura do Paulo, na época, não tinha essa coisa de equilíbrio no treinamento. Era assim, quanto mais treinar, melhor. E para mim era isso que eu precisava, porque eu cresci com a síndrome do tempo perdido, porque eu comecei com 13 para 14. Meus adversários tinham começado com 6, eu tinha que treinar o dobro. Sim. Então, por exemplo, período de férias e durante um longo período, a gente treinava tipo 6 horas por dia de manhã, só fora o treino da noite, era coisa de maluco. Chegava lá de 7 às 8 com o Paulo, era treino na areia, depois de 8 às 9 ginástica olímpica, depois de 9 às 10h30 musculação, 10h30 meio-dia treino técnico, sabe? E ainda tinha natação também, sei lá se eu já falei, mas era assim, a gente ficava de lá o dia inteiro na Axe treinando. E aí eu começo a evoluir muito no chão, assim também. Então tinha o Paulo, o Geraldo que adorava, que também eu estava evoluindo no chão. O Paulo que também adorava. Essa cultura de treino híbrido, né? Sim. Aí eu comecei a crescer. Eu rodava as academias de jiu-jitsu porque eu tinha o privilégio de não ser creonte nenhuma. Porque que também na época era uma coisa difícil. Tinha, você fala dessa jiu-jitsu, luta livre, sim. Muay Thai, eles eram meio que inimigos, mas as academias de jiu-jitsu tinha uma bobeira que quem era da Barra Grace não treinava no Carso, que não treinava... Exatamente. Tinha essa tribo entre as academias. Que para mim os primeiros campeonatos de jiu-jitsu, porra, nego entrava de caras feias, era quase... Pra mim era uma coisa de maluco, porque eu treinava com meus irmãos, meus amigos, meu irmão, com todo mundo, se tivesse competido, a gente competia também, não tinha... A cultura esportiva do judô sempre foi muito mais... Até porque na época, eu pensando assim, tinha muito pouca competição de jiu-jitsu. Tinha muito pouco. Judô você competia o tempo inteiro. Então, o que adianta eu ter ganhado de você no treino? Se eu perder de você na competição, é ali que importa. Sim. Então, treino sempre foi treino pro judô. No jiu-jitsu nunca foi. No jiu-jitsu sempre foi confere. É verdade. Era muito diferente a cultura. É verdade. E a gente nunca teve a bobeira que tem no jiu-jitsu, até hoje tem um pouco ainda, porque hoje eu tô falando pelas duas bandeiras, tá? Mas como a gente vê que o que a gente tenta fazer no reação é a cultura do bom em pé, bom no chão e bom na transição, é pegar o melhor de cada cultura e fazer a melhor de todas, se for possível, dentro do que a gente puder, né? Sim. Mas a gente nunca teve essa bobeira de falar como é que a gente treinou com alguém, porque nunca foi importante. Porque eu não estou competindo, eu estou treinando. Então, eu acho que era um ambiente, além da gente ser meio que a Suíça, todas as academias se encontravam lá, tinha, eu acho que essa percepção de quem ia, de que, pô, aqui é diferente. Aqui eu posso treinar em paz. Se eu treinar mal com fulano Beltrano, no dia seguinte ninguém vai falar sobre isso. Não existe isso. E não existia mesmo. E até hoje eu acho que não existe muito no judô isso. Então era um ambiente, eu acho que convidativo. E como você falou, a galera do jiu-jitsu queria melhorar em pé. Sim. E a gente tinha um chão bom também. Mas tinha, por mais que queria, ao mesmo tempo tinha também aquela coisa de, porra, judô é chato, eu posso me machucar. Mas eles treinavam às vezes muito até chão de também, não, né? E às vezes até de não se colocar, porque quando você fala assim, porra, eu tomei um pau lá do cara e voltei no dia seguinte, isso é um pensamento até que a gente fala assim de faixa, de ter uma mente forte, né? Que você se colocar numa situação de faixa branca. Porra, eu vou começar aqui um negócio quase que novo, né? Lógico que não era novo pra você, mas, porra, você tá se colocando aqui num novo aprendizado. E é difícil, né, cara? O cara não quer, às vezes, sair daquela zona dele ali que ele domina pra ir pra uma coisa que ele não domina e falar assim, não, porra, aqui eu vou me colocar numa situação que eu sou quase um faixa branca pra aprender uma coisa que eu não faço. Não, vou resolver, eu puxo logo pra guarda. Enfim, então, tem essa barreira de você querer tentar algo diferente ou melhorar uma coisa que você vai usar muito pouco, que você, enfim. Então, eu sentia, ao mesmo tempo, tinha essa dificuldade. Eu sentia muitos competidores tensos na hora de começar a luta. Inclusive, eu usei isso muito como vantagem até pra mim. Eu ganhei muita competição só no judô, só dando queda, inclusive de caras que, porra, pra mim, não tinha nem como ganhar desses caras. Eu tinha um jiu-jitsu inferior na minha cabeça, né? E consegui ganhar porque eu resolvi em pé ali. No chão, a gente ficou ali no neutro, não saiu nada, enfim. E resolveu minha vida. Então, assim, o judô tinha uma importância muito grande na competição de jiu-jitsu. Sim. Mas era muito pouco treinado. Eu acho que a regra atrapalha muito, assim como a regra do judô na minha época atrapalhava demais. A regra define a técnica, né? Você tem no judô, na minha época era uma corrida contra o tempo. Até por isso que eu nunca fui um cara de treinar pensando em ponto. Eu sempre tive que treinar pensando em finalizar, imobilizar, passar guarda, porque eu tinha poucos segundos para produzir algo. Sim. Então isso define um estilo, né? O meu estilo sempre foi esse. Ao mesmo tempo, a regra do judô permite que um cara ruim de chão seja um medalhista olímpico.
como existem muitos. Sim. Agora melhorou um pouco, agora está deixando um pouco mais. Da mesma maneira, a regra do jiu-jitsu permite que um cara muito ruim em pé seja campeão mundial de jiu-jitsu. Então essa é uma falha do sistema, da regra, tanto de um como o outro, que define a técnica dos dois. Porque não faz o menor sentido duas modalidades que você tem as mesmas técnicas praticamente, você não dominá-las. E você abrir mão de metade delas, assim. É verdade. Né? Então a regra, eu acho que é muito ruim, tanto do judô, pensando no desenvolvimento do chão, como do jiu-jitsu, pensando no desenvolvimento em pé. Sim. E aí só quem tem mais... Aí eu vou trazer ali uma cultura do Jigoro Kano lá, de a gente não se aperfeiçoa para lutar, a gente luta para se aperfeiçoar, né? Quem tem essa cultura de lutar para se aperfeiçoar e de treinar para se aperfeiçoar, independentemente da competição, né, acaba no final das contas se dando melhor, porque você falou das vezes que você teve, né, o judô te ajudou a ganhar. Sim. Mas não é vou fazer judô para ganhar a competição, vou fazer porque isso faz parte do treinamento, da integralidade da minha arte marcial. Total.